Museu Nacional, no Rio de Janeiro, entrou para a lista dos grandes incêndios que destruíram instituições científicas e culturais brasileiras. Um retrato do descaso com a nossa identidade. Hoje nós vamos traçar um panorama sobre a preservação do patrimônio histórico no país. Recebemos a arquiteta Valéria Rossi Domingos, coordenadora da área técnica e vice-presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico, CONDEFAT, o também arquiteto Luiz Fernando de Almeida, diretor do Instituto Pedra e ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e Sheila Valbe-Onstein, professora titular do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Obrigada pela presença aqui com a gente. Um prazer. Agora, sim, um pouquinho mais distante do último acontecimento do Museu Nacional, mas usando isso, claro, como um gancho. Acho que uma unanimidade foi falar dessa tragédia como uma tragédia anunciada. O que isso diz sobre a nossa relação com a nossa memória, Valéria? Eu acho que essa relação com a memória, ela se dá no aspecto de que o tombamento, ele não assegura por si só a preservação do edifício. É preciso que a gente tenha ações efetivas na proteção. Então, eu acho que essas ações, elas ficam no âmbito da conservação e da prevenção. Então, elas têm que ser contínuas, né? São ações contínuas. No caso do museu, a gente não tem ainda o conhecimento, enfim, do laudo do ocorrido, o laudo técnico do acontecido, mas a gente sabe que os museus eles têm que ter constantemente uma avaliação das exposições temporárias, da condição das instalações elétricas, dos equipamentos de segurança, das brigadas de segurança contra incêndio. Esse trabalho é contínuo. Pois é, mas essa história de abandono não é uma novidade no nosso país, não é, Luiz Fernando? Não é uma novidade. Se a gente for imaginar, quando começou a política de patrimônio no Brasil, nos anos 30, ela foi exatamente como uma reação a um processo de desconstrução, de desmonte da cidade colonial brasileira. A destruição da Catedral da Sé da Bahia, a demolição do Morro do Castelo no Rio de Janeiro. Então, na verdade, assim, o que está colocado para nós é a que ponto chegamos mais uma vez e o que salto vamos dar sob o ponto de vista de consciência, de reconstrução de políticas sobre a preservação do patrimônio a partir desse trauma, né, que gerou em todos nós, que foi esse incêndio no Museu Nacional, que não é um museu qualquer. É um museu que, na verdade, inaugura a ideia de museu no Brasil. Professor. Eu acho que a gente deve voltar ao tema extremamente importante da gestão de riscos, né? Todos os bens patrimoniados, sobretudo os museus, né, de pequeno, médio ou grande porte, devem ter uma gestão de riscos continuada, né, envolvendo equipes técnicas, né, de caráter multidisciplinar, inclusive arquitetos residentes, né, uma associação, uma parceria muito estreita com o Corpo de Bombeiros, que tem expertise nessa área, né, e, como a Valéria já mencionou, esses arquitetos residentes devem cuidar, inclusive, dos sistemas de instalações elétricas que envolvem as exposições e fazem interface com o próprio edifício, que são edifícios extremamente antigos, com muita madeira na sua construção, né? E que, portanto, têm que ser trabalhados em termos de exposições e de readequações com muita atenção. Agora eu fico pensando, né? Tem aí uma responsabilidade também do poder público. Nós precisamos de pessoas que entendam do que nós estamos falando nesse sentido. Logo depois da tragédia, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, chegou a dizer: eu vou reconstruir das cinzas, né? Depois ele disse: não era bem isso, estava se referindo ao prédio e não ao acervo. Sim. Tudo bem, polêmicas à parte, não é? A pergunta que fica é o quanto as nossas autoridades conhecem. Né? Eu acho que pegando o gancho, né, eu acho que nós sabemos o que precisa ser feito, uma política de manutenção, de prevenção. Eu acho que a grande questão é por que isso não é feito? Não é por falta de capacidade técnica, é por falta, na verdade, de uma estrutura ou de uma reestruturação das políticas públicas de patrimônio. Agora, por que as políticas públicas de patrimônio não são reestruturadas? Por que, na verdade, elas não dão conta
do grande problema que é a preservação do patrimônio nacional. No meu ponto de vista, porque, na verdade, elas não interessam ao mundo político. Aí a gente tem uma série de questões. Por que não é prioritário dentro do campo das políticas públicas? Eu acho que Valéria. tem que encontrar espaço dentro dessa política pública, e esse espaço ele tem que ser a partir da administração. A administração tem que passar a enxergar sejam monumentos ou sejam mesmo os bens protegidos ainda que demonstrem as formas de morar. Ele não precisa necessariamente ser um monumento, mas eu posso ter o registro de uma forma de morar singela, de uma ocupação, como a gente tem chalés em Santos protegidos, como a gente pode ter vilas operárias protegidas, mas é preciso que a administração se aproprie disso como um ativo e não como um passivo, não como um problema. E nós sabemos que é assim que acontece, né, Valéria? Não sei se você ali à frente do Contefat sente isso, no sentido de que em crise econômica a cultura entra aí a preservação do patrimônio, é uma grande vítima, não é? Sofre com isso. Sofre. A gente a gente pode acessar programas, a gente tem os programas de incentivo cultural, sejam eles federais, estaduais, são meios de se obter recursos, mas eu acho que ainda é insuficiente. A gente precisa pensar a preservação não só no âmbito do tombamento, da proteção pelo tombamento. O tombamento é o primeiro passo para assegurar a proteção de um bem. Tem muito mais do que isso. É preciso ter um programa que considere a manutenção contínua desse bem, acesso a linhas de crédito com juros, se não juro zero, juro baixo, principalmente para o proprietário particular. Porque você, Andresa, se você não quiser reformar a fachada da sua casa, você não é obrigada a reformar. Já aquele que tem um bem protegido pela legislação de preservação do tombamento, ele se obriga, ele tem um compromisso com a paisagem, ele se obriga, a gente acaba vendo bens deteriorados. E quando o bem vai se deteriorando, o risco de perdê-lo aumenta muito. Eu acho que também no Brasil existe uma forma de encarar o investimento em bens dessa natureza, sobretudo os museus, de uma forma assim totalmente separada. Você tem os museus públicos e os museus privados. Né? E os museus públicos, necessariamente, eles devem ter de forma única, investimentos da iniciativa, né, dos gestores públicos. Né? E eu entendo que a gente poderia trabalhar perfeitamente de uma forma híbrida, combinada, né, com museus públicos, envolvendo as universidades, né, os seus laboratórios, os seus especialistas, os seus cursos de pós-graduação, e também ter apoio da iniciativa privada, sobretudo nessa parte de gestão, da manutenção, né, e da captação de recursos. Eu acho que esse modelo totalmente isolado, público e privado, acho que não ajuda na preservação dos nossos bens tombados. Agora, falando dessa questão ainda de orçamento, Luiz Fernando, para a gente ter uma ideia, né, o quanto que é dedicado do nosso orçamento total a essa questão da cultura, o que seria o ideal? Tem hoje um objetivo da cultura de ter pelo menos 1% do orçamento total, tanto do país, como dos estados, como dos municípios. É uma meta defendida do mundo inteiro pela Unesco. A gente não tem nenhuma situação aqui no Brasil que chega até 1%. Então, isso mostra, de fato, que a gente tem um problema no sentido de priorização da cultura como uma política estratégica, né? É uma pena, né? Porque no momento em que a cidade e a sociedade brasileira está tão dividida, o patrimônio, a cultura, é uma das coisas que nos unem. Vamos aproveitar, então, esse gancho justamente para explicar melhor, não sei se um exemplo, para mostrar que sim, todos somos responsáveis. A importância dessa preservação, da memória para a nossa identidade. Por que é importante? Porque, às vezes, preservação de patrimônio histórico, às vezes, fica distante, não é, do dia a dia das pessoas. Para a construção da própria identidade de um indivíduo. Então, eu acho que programas como o que a gente já viu na cidade de São Paulo, o programa Jornada do Patrimônio, onde o cidadão tem oportunidade, em um final de semana, de ter uma visita monitorada ao bem tombado,
E isso já traz uma compreensão, porque muitas vezes você passa em frente de um bem protegido, um bem tombado, pode ser o Palácio dos Campos Elíseos, pode ser a Júlio Prestes, a Estação da Luz, mas a pessoa não tem o conhecimento exato de quando foi construído aquele edifício, qual a importância histórica, enfim, de que materiais ele foi, como ele foi executado. Isso tudo são informações que eu tenho comigo que o público quer saber. O visitante, ele quer saber, o morador, ele quer saber. A partir do momento que você passa a enxergar isso como uma possibilidade, as pessoas visitam, as pessoas se apropriam, as pessoas criam relações de afetividade com aquele bem tombado e passam a zelar também. E programas, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre em programas que possam viabilizar a recuperação. Sei lá, eu entendo assim, não sei os meus colegas, mas a tela fachadeira eu acho uma possibilidade que é muito utilizada na Europa e a gente vê pouco ser utilizada aqui no estado. E o que falta para criar de fato essa aproximação, então, Luiz Fernando? Que nós vemos as pessoas quando viajam, colocam sempre no seu roteiro, eu vou no museu XY e às vezes não conhece um museu que está ali no seu bairro, não é? Nós estamos errando em algum ponto nesse sentido? Por que nós nos interessamos tão pouco por nós mesmos? Acho que você podia traduzir um pouco essa pergunta por aí. Eu acho que a gente tem um grande desafio no campo do patrimônio. Se a gente diz que o patrimônio protege o patrimônio, no sentido de que ele está construindo a memória coletiva, ele está exemplificando, porque nós somos isso e não somos outros, porque nós somos nós e não somos os outros, né? Eu acho que esses exemplos do patrimônio, a gente precisa inseri-los dentro do nosso processo de educação, né? Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de ensinar a história do Brasil, ensinar a história de São Paulo, ensinar a história da nossa cidade, do nosso bairro, usando as referências da nossa memória coletiva, do nosso patrimônio coletivo. Eu acho que tem uma espécie de separação entre a política de patrimônio e outras políticas públicas, como a educação. Mas isso não é exclusivo da política de patrimônio. É um equívoco nesse sentido, então, essa separação é um equívoco, essa separação. Eu acho. Eu diria que, mesmo assim, há um esforço dos professores de ensino fundamental e médio, né? E também dos educadores que existem na maioria dos museus de história, né? E de ciências naturais no país, no sentido de fazer essa aproximação mencionada pelo Luiz, né? Quer dizer, não somente ensinar história do Brasil, né? Dentro da própria escola, mas levar as crianças, né, e os jovens para os museus para ter uma outra forma de ensinar a história e aproximá-los, inclusive, dos acervos. Quer dizer, o acervo, o próprio edifício, né, muitas vezes edifícios antigos, né, século XVII, XVIII, XIX, e assim vai, e também dos próprios acervos móveis, né? O que significa aqueles utensílios, aquelas telas, aquele mobiliário, né? Aquelas louças, né? Então, essa forma de ensinar a história é muito mais divertida, muito mais interessante para as crianças, para os jovens, do que ter exclusivamente aulas em salas de aulas que só fica no livro quando você pode ver ali mais próximo. Agora, professora, a senhora estava à frente do Museu do Ipiranga, na época do seu fechamento, em 2013, não é? Sim. Imagina, uma decisão como essa é uma decisão muito difícil, a do fechamento. O que determinou essa decisão? Então, digamos que o ponto final, né, dessa linha foi uma situação crítica de um dos forros feitos com argamassa e uma estrutura de uma palmeirinha chamada Jussara, que estava a ponto de desabar, teve que ser escorado, e outras quedas de argamassas no interior do museu e da fachada, né, em poucos meses. Agora, esse foi o ponto final para se tomar essa decisão, porque por conta de outros problemas anteriores, como segurança contra incêndio, né,
a limitação de água, né, inclusive para consumo, né, situações de infiltrações de águas de chuvas. Né, então, é um conjunto de fatores que, somados, né, numa avaliação dos riscos, determinou que a melhor condição para recuperar o edifício problemas que seria... vindo há anos, né? Sim. Porque eu fico pensando que foi em 2013, a previsão agora de reabertura é 2022. Isso. Quer dizer, vai ficar praticamente quase 10 anos, então... fechado. Até tem aqui uma informação da assessoria de imprensa, que o valor estimado para as obras de 80 milhões de reais e deve reabrir justamente em 2022. Imagino, claro que... É que eu gostaria de fazer um comentário. Assim, eu acho que o fechamento realmente foi decorrência de uma série de situações de risco, né? Então, foi uma decisão da direção, junto com o conselho do museu, né? E de toda a equipe, né? No sentido de colocar em marcha um processo de recuperação do edifício, que é o que está acontecendo agora, né? Mas, assim, museus são fechados no mundo todo por uma série de razões, né? Então, um dos casos mais emblemáticos é o Museu Rijksmuseum em Amsterdã, que ficou fechado por 10 anos. O Museu de Picasso... Mas uma manutenção constante não evitaria, então, um prazo tão longo? Eu acho que ajudaria, mas a modernização das instalações, às vezes, requer fechamentos periódicos, tá? Nesse caso, a gente espera que seja um fechamento periódico, mais de longo prazo, porque para você recuperar um museu, você precisa tirar o que está acontecendo nesse momento, todos os acervos que lá existem, porque as obras de recuperação não combinam com a preservação dos acervos, né? Então, construção civil não combina com preservação de acervos. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, muita tranquilidade, né? Envolve tudo licitações públicas, né? Que são mais morosas. Né? Eu só fico pensando nesse sentido de não deixar acumular tanta coisa, não é, Luiz Fernando? Na minha opinião, eu acho que a gente tem um problema sério que falta uma cultura de manutenção, em geral, de tudo, de todas as coisas, de todos os edifícios públicos. E, na verdade, isso fica mais explícito dentro do campo do patrimônio, porque patrimônio é fundamentalmente manutenção das coisas, né? Os museus explicitam isso, mas se a gente for olhar o nosso patrimônio, a gente se acostuma, por exemplo, a ver o Centro Histórico de Salvador todo em ruínas, o Centro Histórico de São Luís, o Centro Histórico de Recife, como se isso fosse uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Isso está ligado, de fato, há uma inoperância, uma ineficiência das políticas públicas da máquina, e que não são necessariamente somente a ineficiência das políticas de patrimônio. São a ineficiência da nossa política que se projeta sobre o território e que ela tem uma natureza multidisciplinar. Vou precisar interromper para chamar um intervalinho e a gente volta já. Tá. Eu acho. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre preservação do patrimônio histórico com a gente, a arquiteta Valéria Rossi Domingos, vice-presidente do Condefat, o também arquiteto Luiz Fernando de Almeida, diretor do Instituto Pedra e ex-presidente do IFAM, e a professora da FAO, Sheila Valbe Onestein. Em vez de esperar a ajuda do poder público, eles arregaçaram as mangas. Em São Paulo, moradores de uma antiga vila operária tombada pelo patrimônio histórico se mobilizaram para reformar alguns prédios e preservar a memória do bairro. Quem olha para a capital paulista, com seus arranha-céus e população de mais de 12 milhões de habitantes, não imagina que a 5 quilômetros do Marco Zero da cidade exista uma pequena vila centenária que tenta heroicamente resistir ao tempo. A Vila Maria Zélia foi inaugurada em 1917 pelo empresário Jorge Street para abrigar os funcionários de sua tecelagem. Essa aqui, à minha esquerda, era a escola de meninas, que depois era o Grupo Escolar Maria Zélia.
E aqui à direita era o ginásio. Os anos se passaram e hoje o charme de outros tempos deu espaço para o abandono. As autoridades, esse CONDEFAT, CONPRESP, esses órgãos todos, eles se preocupam tanto, estão se preocupando tanto com as casas aqui da vila que foram descaracterizadas com o tombamento, mas esses prédios estão realmente tombando, literalmente mesmo. A fachada da casa da Carla é original, uma das poucas que ainda restam por aqui. E muito mais caro, porque aí a gente tem que manter o padrão, né? O tamanho da janela, o jeito, tudo isso. A preservação do patrimônio histórico e da memória da Vila Maria Zélia só foi possível graças ao engajamento dos moradores. Um bom exemplo é este armazém, onde funcionava um boticário. Ele teve a estrutura física mantida e a reforma de parte do mobiliário, como da época. Reforma que eu falo assim, a gente retomou os trincos, retomamos todas as portas, temos que não estão, mas precisa arrumar, retomamos a limpeza deles. A Ana Luísa é moradora e uma das integrantes da Associação Cultural Vila Maria Zélia. O grupo venceu um prêmio do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelas ações de preservação. Para fazer uma intervenção maior, precisa de uma verba maior. E o interesse, eu acho que conservar a vila não são os prédios só em si, são os prédios, alguns prédios, porque eles representam toda uma história, né, da cidade de São Paulo. Agora, a Vila Maria Zélia é um ótimo exemplo da atuação da sociedade e dessa consciência da importância da preservação, não é, Valéria? Mas como é que funciona na prática? Um bem é tombado, como é o caso ali, mas junto com ele vem assim, como é que ajuda aos moradores para essa preservação? Porque uma moradora, ela comentou ali, para eu manter a fachada original, eu vou gastar aí 20 mil reais para fazer essa fachada. A gente sabe que a preservação ela tem um custo mais caro do que a simples reforma. E não existe um programa que você possa, uma linha de acesso a um crédito, já falava com o Luiz Fernando um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui, o Monumenta já teve, você precisa pensar linhas de crédito a juros zero. Isso é que vai, na minha opinião, incentivar que esse morador faça o restauro da sua casa dentro daquilo que é o esperado. Agora, a Vila Maria Zélia, em que pese ela ter vários imóveis descaracterizados, ela tem assegurada a linha demarcatória dos lotes, que é importante, o gabarito. E a gente tem, como a senhora falou na reportagem, a questão dos edifícios públicos que estão abandonados. Esses edifícios estão em posse do governo federal, do INSS, mas o CONDEFAT tem uma atuação, ou seja, ele notifica, ele autua, ele emite multa, para que a gente possa, de alguma forma, exercer o nosso papel na busca dessa preservação. Nem sempre a gente consegue, mas enfim, é nosso papel e tem que ser exercido. Aí que tá, porque tombar não é o suficiente, não é? Para que o imóvel depois não caia ao chão, não é, Luiz Fernando? Não, tombar não é suficiente. Já dizia Luiz Magalhães, um ex-presidente do IPHAN, no final dos anos 70, que a comunidade é a maior responsável pela conservação do seu patrimônio. Muito interessante a reportagem. Mostra os limites da política de patrimônio, mostra, na verdade, que só o tombamento também não enfrenta o problema do patrimônio. Ela diz claramente que, além do patrimônio material, tem uma dimensão ali que é de agregação social. A gente pode chamar isso de patrimônio imaterial, né? E, de uma certa maneira, ela expõe uma necessidade de uma ação mais efetiva de preservação por parte do setor público. Mais uma vez expõe, na verdade, que nós trabalhamos, quem trabalha com patrimônio histórico no Brasil, trabalha com baixos orçamentos e com uma capacidade operacional muito limitada perto dos desafios que tem de preservação do patrimônio. Eu acho que, nesse caso, eu fiquei com a impressão que normalmente esses locais atraem como moradores, inclusive os arquitetos, tá? Mas, então, uma vila como essa precisa ter
arquitetos que desenvolvam o projeto de recuperação, de restauro, né? E que esses projetos estejam incluídos nessas linhas de créditos mencionadas, né? E também a ideia de associar com um polo com limites, é claro, né? É uma vila residencial, talvez com um pequeno polo de turismo, né? Quando é remontado aquele restaurante, aquela cafeteria, a ideia é ter visitantes, tá? Então, para trazer um pouco de recursos e, por sua vez, esses recursos podem alimentar uma manutenção preventiva mais rigorosa do ponto de vista do patrimônio. Agora, pensando em planos para essa área, né, para lembrarmos ano de eleição, só para a gente ter uma ideia dos candidatos à presidência, só 2 citam preservação de museus. Para o governo de São Paulo, só 3 candidatos citam museus em seus planos de governo, né? Só para pensarmos aí a respeito, não é verdade? E talvez de transformarmos essa indignação do Museu Nacional em atitudes para mudanças, não é? Nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.